E aí, queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você está no livro? É engraçado que alguns filmes, eles trabalham aí uma performance de livros misteriosos. A série Dark, por exemplo, traz aí em todas as suas 3 temporadas um livro misterioso. O filme O Livro de Eli traz aí a Bíblia como livro para a essência de que quem tem o poder. Mas que livro é esse que eu estou falando? Nós estamos fazendo aí a devocional no Salmo 40 e a ideia aqui é que nós temos percebido como Deus tem trabalhado durante a nossa vida a partir do momento que nós damos um passo diante do Senhor. Então nós aprendemos aí nas letras desse cântico de Salmo 40 que na perspectiva da esperança, nos versos de 1 a 3, a gente pode confiar e esperar no Senhor. E Ele reage nos ouvindo e nos dando livramento. Nós aprendemos também que quando confiamos no Senhor, há um misto de alegria e felicidade dentro de nós, que invade o nosso interior, que invade a nossa vida, conforme nós lemos lá no versos 3 e 5. E agora nós vamos partir para os versos de 6 a 8. E o salmista experimenta o cuidado de Deus de uma forma diferente. E ele continua alegre e inabalável. Para isso, eu convido vocês a lerem comigo os versos 6 e 8 do Salmo 40. Salmo 40, versos 6 a 8. Por favor. Diz assim: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. E nós vemos aqui, irmãos, nesse texto agora, a manifestação da graça. É quando nós confiamos no Senhor, quando recebemos em nosso coração a sua mensagem e cremos no Senhor, que o Senhor cuidará de nós. Pela graça e sem nada em troca, de graça. Esse é o mistério da salvação. É interessante aqui que na época em que foi escrito, o povo tinha aí, escrito esse salmo, o povo tinha por obrigação anualmente fazer sacrifícios pelos seus pecados. Nós vemos aí que esses sacrifícios deveriam ser repetidos anualmente, porque eles tipificavam o sacrifício de Cristo na cruz por nós, mas eles não eram eficazes. E o fato do salmista entender que o sacrifício era importante para a nação, ele também sabia que Deus não desejava apenas o sacrifício. O que ele esperava de nós era que as nossas ações fossem consolidadas na obediência. O Senhor prioriza a obediência a qualquer sacrifício, irmãos. Não são ritos, não são pré-formas ou proformas religiosas que vão fazer com que nós sejamos alcançados pela graça. Não. Deus quer um coração obediente, que creia nele, que entenda o sacrifício dele. Não sei se vocês lembram, mas lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22, antes disso Samuel tem uma experiência, Deus fala com ele para que ele aniquilasse com os amalequitas que lutavam contra a tribo de Israel, que eram seus adversários. Então Deus pede para que eles fossem destruídos. Porém, o rei Saul quis agradar a Deus, desobedecendo a ordem divina, e preservou bois para que fosse levado a sacrifício. E a resposta do Senhor por meio de Samuel foi, está lá em 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifícios, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus não estava interessado no sacrifício de Saul. Deus queria que ele obedecesse a sua palavra. Irmãos, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, ele abre portas, ele abre os nossos ouvidos.
Essa passagem que ele fala do Senhor abrir os nossos ouvidos faz menção ao tipo de atitude que acontecia e foi estabelecido lá com Moisés, lá em Êxodo. Êxodo vai dizer isso, vai tratar dos escravos que se submetiam aos seus servos, aos seus senhores. Era interessante que os escravos, muitas vezes, existia uma lei que estabelecia a soltura deles depois de 7 anos. Mas esses escravos muitas vezes não queriam ser soltos. Olha o que está escrito em Êxodo 21, no verso 5 e 6. Se porém o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher, os meus filhos, não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-los à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Olha que interessante isso, queridos. Muitas vezes o escravo em si, ele sabia que o senhor dele era algo de mais importante para ele e ele não queria abandoná-lo. Irmãos, quando nós amamos o Senhor e a Ele tributamos nossa dedicação, nos rendemos a Ele como nosso único Senhor e suficiente Salvador, Ele vai furar as nossas orelhas como um voto que nós pertencemos a Ele, somos dele, selado pelo Espírito dele, alcançado pelo sangue derramado na cruz. Abrir os nossos ouvidos também pode significar a mensagem do Evangelho que entra aos nossos ouvidos quando o Senhor fala por nós e Ele desimpede, Ele tira o pecado que muitas vezes tampa aquilo que o Espírito Santo quer falar por nós. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É a mensagem das boas novas que vão abrir os nossos ouvidos, perfurar o tampão do pecado, e em nós vai transformar tudo aquilo que era a natureza pecaminosa, e agora vai dar uma nova natureza em Cristo Jesus. Mas nós também podemos ver aí a certeza da salvação em Cristo. Olha o que o salmista escreve no verso 5, ele confirma que o seu nome está escrito no livro da vida. A ideia aqui é que ele foi registrado, porque ele foi justificado, ele foi propício, ele recebeu em Cristo a salvação. O livro da Revelação de João afirma que aqueles que são do Senhor estão escritos nesse livro, o livro da vida. Quando somos obedientes, fiéis, submissos ao nosso Deus, o Senhor preservará todos os que estão escritos nesse livro. João, escrevendo para a igreja de Sardes, em Apocalipse 3, verso 5, propôs assim, irmãos: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Sim, irmãos, o nosso nome está escrito nesse livro. Quando nós dizemos isso, nós sabemos que o Senhor nos conhece pelo nosso nome. Mas a terceira coisa que nós vemos aqui, que quando nós somos transformados pelo Senhor Jesus, nós temos o desejo de louvar. O salmista no versos 8 diz que a sua alegria é a fazer a vontade de Deus, pois tinha lei no seu coração. Ele sabia da importância dessa palavra que transformava a sua vida diariamente. Bom, o que nós aprendemos com isso? Primeiro, o que podemos ver é que, primeiramente, não é por sacrifícios humanos, não é pelo nosso trabalho, pela nossa labuta, pelo aquilo que nós fazemos, pelos nossos esforços, mas é com o sangue de Cristo que nós vamos agradar a Deus. O Senhor deseja de nós corações obedientes, irmãos. Diferente do que acontecia no passado, lá no tempo do salmista, em que os sacrifícios eram feitos anualmente, esses sacrifícios foram cessados. Não há necessidade mais de sacrifício de animais, não há necessidade de sangue de animais, porque o sangue que salva, o sangue que cura, o sangue que tira pecado, foi derramado lá na cruz por nós. O Cordeiro Santo de Deus se entregou pelo meu e seu pecado, e agora nós somos livres da culpa, livres do medo. O Evangelho de João diz que Jesus Cristo morreu para todo aquele que nele crê.
E nós cremos nesse Senhor Jesus. A segunda coisa que aprendemos aqui é que pela obra do Espírito Santo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo irá penetrar os nossos corações, nos selando como propriedade exclusiva de Deus. Nós somos dele, irmãos, e ninguém tira isso. E com isso, quando isso acontecer, nós seremos propriedade de Deus. E aí a alegria irá inundar o nosso coração quando nós fizermos a vontade do nosso Senhor. A minha pergunta hoje é: até quando você acredita nessa palavra? Palavra que aponta para nós, para dentro do nosso coração, dizendo que o Senhor quer ser nosso Senhor. Se realmente essa palavra está em você, então obedeça, corresponda, se alegre em fazer a vontade de Deus, aquele que se entregou um dia por nós, para que nós tivéssemos vida e vida eterna, com o nome registrado no livro da vida. E aí? Você está no livro? Que Deus te abençoe.